E é o seguinte, minha gente, a Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje o novo auxílio emergencial. O benefício terá 3 parcelas com valores que vão de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Tem algumas regras. O auxílio será pago a quem já recebia o benefício em dezembro de 2020. Nós estamos ao vivo aqui com o economista para repercutir principalmente esse valor agora. João, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao vivo. Mas eu fiquei pensando aqui na situação das famílias que já estão enfrentando dificuldade. E agora com esse valor, porque é muito pouco, né? Vai resolver alguma coisa, dá para tentar se organizar, é uma forcinha já. Como que é a sua visão de economista disso tudo? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Na verdade, quando a gente avalia dessa forma individualmente, é um valor baixo. Só que a gente tem que entender o impacto que isso pode gerar na economia. Claro, não é os mesmos 293 bilhões da soma total de todos os benefícios no ano de 2020. Mas quer queira, quer não, veja, 44 bilhões de reais na economia. Lá na época, quando foi concedido as primeiras parcelas, veja quanto que circulou aqui em lojas e supermercados. Então, 47 bilhões de reais. Uma fração, o pessoal acaba fazendo saque, pagamento de algumas contas, pode ser de água, de luz, mas outras são utilizadas no consumo. Quer dizer, num contexto individual, para determinada família, pode não ter aquele efeito de solução, né, de tantos problemas e desafios econômicos que as famílias têm enfrentado. Mas num contexto geral, levando em conta a economia brasileira, tem um impacto bem positivo, então. Porque se a gente fizer um comparativo com outros países, existiram alguns que houve uma retração no PIB superior a 10%. E o Brasil não. Você teve uma queda de 4,1%. Então, é ruim, é negativo, mas poderia ser muito pior. E eu acredito que o fato de ter injetado todo esse recurso e também os créditos para os empresários com juros subsidiados, isso aí ajudou a segurar um pouco as pontas. Agora, qual que é a sua dica para quem vai receber esse auxílio? Como fazer valer esse dinheiro, organizar essas finanças? Olha, primeiro, R$ 150 para quem mora sozinho. Depois, se for mulher, chefe de família, 375 e 250 para as demais famílias dentro daquelas regras. A verdade é o seguinte, esse dinheiro não é para comprar calçado, não é para gastar com roupa ou coisas, não vou colocar supérfluas, mas que podem ser evitadas. Esse valor tem que ser utilizado para alimentação. Eu estava conversando agora no almoço com uma amiga do escritório, ela falou assim, João, eu não acredito, eu fiz a compra lá no mercado atacadista e tal, deu R$ 700. Então, tudo nessa parte de alimentos tem inflacionado muito. A gente viu agora, essa semana, um aumento no gás natural de 39%. Nossa, por que tudo isso? Porque o GLP, que é o gás de cozinha, ele vem semana a semana, não vou falar toda semana, mas foram 13 aumentos consecutivos, de 5 em 5% você faz um estrago desse tamanho também. Mas no caso do gás natural, ele aumentou 39%. Mas, João, nem passa gasoduto aqui por Maringá, isso aí impacta nós. A verdade é que as indústrias, fecularias, frigoríficos, laticínios se utilizam de caldeiras em seus processos de fabricação e o gás é um insumo. E se você aumenta o principal insumo, você vai ter mais aumento na inflação dos alimentos. Então, esse dinheiro é pouco, mas foque em deixar abastecido o teu armário em casa. Até porque se você citou o gás de cozinha, a gente viu que em Maringá já vai ter local que vai vender a mais de R$ 100. Quer dizer, se pegar o dinheiro do auxílio, a família que vai receber 150, Malemar vai dar para comprar o gás de cozinha, né? O gás acima de R$ 100 é uma certeza. Eu estava conversando com as meninas do escritório, quem aí compra gás, porque do meu prédio é encanado, né? Eu paguei 94. Então, se já saiu o reajuste na refinaria de 5%, é repassado da mesma maneira para o consumidor no preço final. Então, gás acima de R$ 100, isso é inevitável. E para encerrar esse nosso bate-papo aqui, que é importante, né? As famílias estão de olho nessa situação econômica. O que nós podemos esperar dos próximos meses em relação à economia brasileira? O cenário ainda é de incertezas ou nós podemos ter uma mudança ainda positiva, uma luz lá no fim do túnel? Olha, quando me perguntaram o que iria acontecer no Brasil quando já estava rolando a pandemia lá na China, eu falei assim, vai ser o mesmo que passaram por lá. Retração, queda de PIB, desemprego. Então a gente tem que se espelhar por conta desse atraso que houve da pandemia no Brasil, o que está acontecendo lá fora.
Se você pega os Estados Unidos, onde já uma grande parte da população foi vacinada e caiu drasticamente o contágio e o número de mortes, eu também posso projetar a mesma coisa para o Brasil. E uma vez que for sanado em questão de 2 ou 3 meses, a demanda ela é tão reprimida durante todo esse período, superior a 1 ano, que a economia vai retomar. Eu acredito que voltarão os eventos, viagens, claro, todo mundo um pouco mais fragilizado. Mas vai ter um processo de aceleração. Sim, depois. porque a economia é cíclica. A gente pode pegar outras crises dos anos 70, 90, quando você tem uma retração, de repente vem uma quebra de empresas, mas aquelas que conseguem se permanecer, essas aí vão, de certa forma, se dar bem assim, em termos de retomada e resultados. Tomara que seja assim, essa é a nossa torcida. João, muito obrigado, viu, pela sua presença. Tá, Joia, sempre à disposição aí.